Pode ser, meus irmãos, Ministério da WN na área, eu sou Wesley Nascimento e estamos com você para mais um vídeo. Me fala uma coisa, você já passou por uma experiência de expulsar demônios? Já passou por uma experiência de libertação? Ficou curioso, não é verdade? Então clica logo o dedo de profeta aí no like, no inscrever-se e compartilha esse vídeo, porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar de algo que eu pedi para Deus, uma autoridade para expulsar demônios, e o que Deus fez na minha vida de uma maneira que eu nem esperava, de uma maneira que eu fiquei realmente boquiaberto com o que Deus fez na minha vida. Talvez você vai assistir esse vídeo, até gosta de falar sobre o assunto, mas tem medo e na hora que se vê numa situação como essa, ou até de imaginar passar por uma situação como essa, dá calafrios, não é mesmo? Eu quero que através desse vídeo você entenda a autoridade que há no nome, no sangue de Jesus, e que quando Deus te reveste, te dá autoridade, medo nenhum você precisa ter. E que essas experiências nada mais vêm do que simplesmente para te mostrar que você está preparado para vivê-las e para Deus mostrar que Ele está contigo, que Ele já te deu autoridade para viver. Ministério WN, por onde passamos, libertando, salvando, mudando história, mudando vidas. Vem conosco para mais um vídeo, um testemunho forte para o seu coração. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Eu lembro-me muito bem como se fosse hoje. Eu estava lendo e assistindo uma série sobre Jesus Cristo, quando eu me deparei com uma história e com a situação em que Gadareno estava vindo de encontro a Jesus. E quando a Bíblia vai relatar que Jesus pergunta para ele qual o seu nome, e ele fala Legião, eu parei para me questionar acerca de determinadas coisas. Por que é que nós, seres humanos, por mais de estarmos orando, jejuando, em algumas situações sofremos tanto para expulsar um demônio? Se Jesus, claro, era o Filho de Deus, né? É o Filho de Deus, porém com autoridade, o próprio Cristo falou que nós faríamos coisas maiores e que Ele sujeitaria os demônios a nós pelo poder do seu nome. Por que é então que sofreríamos tanto para expulsar um demônio? Eu pedi, Deus, me dá autoridade para me expulsar todo tipo de demônio no teu nome e no teu sangue. Quando eu falei isso, eu comecei uma campanha de 40 dias. E nessa campanha passou-se 3 a 5 dias no máximo, eu orando para Deus, pedindo autoridade e revestimento para ter essa autoridade, expulsar todo tipo de demônio e viver esse tipo de experiência. Detalhe, quando você pede algo para Deus, não pode ser para se autopromover, mas sim pelo prazer de ver alguém livre, ver alguém transformado, ver Deus fazer a sua obra e não para o seu nome ser divulgado. Quando eu fiz esta campanha, não passou 3 dias. Logo no final de semana, veio um congresso de casais em uma igreja perto aqui da nossa casa. E eu fui até esta igreja, os meus pais congregavam lá na época, e foi lindo o agir de Deus naquele congresso. Estava um pregador de Balneário Camboriú ministrando a palavra do Senhor, e foi lindo o jeito que Deus agiu usando aquele homem no sábado. E no domingo, por um problema meu, eu não pude ir. Eu cheguei em casa e já comecei a passar mal, não estava muito bem na minha garganta. Comecei a ter uma forte gripe. Não estava ainda em época de pandemia quando essa história se ocorreu. Nem tinha chegado, nem ouvi se falar em pandemia, nem em Covid-19. Quando isso aconteceu, eu não pude ir no domingo, embora eu quisesse muito. Tive que ficar em casa. Quando isso aconteceu, eu estava em casa. E eu lembro-me que os meus pais foram até o culto. E quando chegou perto da hora deles voltar do culto, eu pensei, vou fazer janta para os meus pais, assim que eles chegar, poderem jantar. E vou aproveitar e fazer um pouquinho mais, porque vai que vem visita. Quando eu pensei assim, comecei a fazer a janta, chegou a hora do fim do culto, do congresso, meus pais chegaram e disse, vamos reforçar a janta porque tá vindo gente para cá. O meu pai e a minha mãe falaram para mim, mais precisamente a minha mãe, falou a respeito de que o pregador precisava passar na casa do pastor antes de voltar para Balneário Camboriú. E a minha mãe pediu para mim sair e comprar pão. Na época eu não entendi, porque já era passado das 10, nenhum mercado estaria aberto aqui na minha cidade. Porém, mesmo assim, eu peguei o filho do líder e entramos junto no carro e fomos. Eu não entendi o porquê daquela situação de eu estar saindo naquela hora, sendo que quase impossível achar pão naquele horário. Mas eu fui entender, porque o líder que tinha organizado o congresso, o líder de casais, era o filho dele que estava indo junto comigo comprar pão. E Deus permitiu para mim contar para ele algo que depois até ele se espantou, realmente serviu para mostrar como Deus é tremendo.
veio o líder do congresso, né? Veio também o pregador do congresso aqui em casa. E nós fomos comprar pão com ele. Quando nós estávamos indo comprar pão com o filho do líder, ele comentou a respeito primeiro sobre algumas coisas espirituais que ele estava pedindo para Deus. E eu comentei a respeito de que eu estava pedindo autoridade para expulsar todo tipo de demônios, que eu queria realmente ver Deus agir na minha vida, que não passássemos mais vergonha em frente ao inimigo, mas que um homem ou uma mulher que tem uma vida de oração tem sim autoridade para repreender um demônio e não ficar sofrendo ali com ele. Quando eu falei assim para ele, ele pegou, né, glorificou o nome do Senhor dentro do carro e nós voltamos. Quando nós voltamos, logo eles jantaram e no momento de se despedir, ele fez ali, pediu para nós fazermos um círculo para nós orarmos antes de ele voltar para casa. Quando fizemos aquele círculo, ele olhou para mim e disse assim: ó, você não pôde ir no culto hoje porque você não estava bem, moço. Mas o Deus que me trouxe aqui disse para mim não voltar para minha cidade sem passar na casa do pastor. E detalhe, você não foi no culto, mas o Deus que você serve me trouxe aqui para mostrar que Ele ouve a sua oração e que você não precisou estar lá, mas que você estando aqui, Ele veio até aqui para entregar o que você estava pedindo. Quando ele falou isso, ele disse, logo na sequência ele falou, você está em uma campanha, pedindo para Deus te dar autoridade. E ele disse assim, eu queria para mim essa autoridade, eu queria para mim essa habilidade, mas eu sou só profeta, eu só posso entregar. Deus manda eu dizer para você que Ele está entregando aquilo que você estava pedindo. Autoridade sobre todos os demônios do inferno. Quando ele falou aquilo, eu me espantei e também o rapaz, o filho do líder, se espantou, pois ele tinha ouvido eu falar 15 minutos, 20 minutos no máximo, que eu tinha pedido para Deus essa autoridade. E ele falou assim, ó, e faça a prova com Deus para você ver como é Deus que está falando através da minha boca. Irmãos, cá entre nós, o inimigo já incomoda sem nós pedirmos. Então eu não ia pedir, eu deixei para que Deus, no momento, na hora certa, viesse trabalhar, mas eu criei naquilo que Ele falou. Aconteceu o seguinte, eu fui ministrar em uma cidade aqui perto, não vou dizer o nome da cidade nem o nome da igreja por ética, e quando eu cheguei nesta igreja, era uma igreja sede, uma igreja grande, e eu fui pregar neste culto. Quando o pastor começou a dar os avisos, havia um banco de haitianos ali, e tinha pelo menos 5 haitianos. E para quem conhece os haitianos sabe que são homens fortes, grandes, de mais ou menos 2 metros de altura. E que se Deus o livre um demônio pegar um homem daquele ali, se não for a graça de Jesus, para apanhar é 2 palitos, como dizem por aí. E eu estava naquele culto quando o pastor começou a dar os avisos. Um daqueles haitianos, o maior deles, uns 2 metros mais ou menos, braço enorme. O cara era um monstro praticamente. E o pastor começou a olhar aquela situação. E ele se debatia e os haitianos não entendiam o que estava acontecendo, tentaram acalmar ele, não conseguiram. Ele se debateu ainda mais, desceu um obreiro do púlpito e o pastor dando os avisos. Desceu um obreiro do púlpito, desceu 2, desceu 3, desceu 5 e não conseguiram expulsar o demônio que tinha naquele homem. E quando foi, até passando o tempo, o pastor viu que não ia dar e deu os avisos ligeiros, que eles não iam conseguir, passou, desceu 7 obreiros lá e nada. Ele encerrou o culto e desceu ligeiro lá. Quando ele desceu ligeiro lá, eu senti no meu coração que era para mim expulsar aquele demônio. Que Deus tinha me dado autoridade que era para mim expulsar. Mas eu, por ética, eu não fui até onde eles estavam. Pois eu sou apenas um jovem, eu tenho que respeitar a hierarquia. Pastores não podiam chegar no meio, tinha vários pastores ali, obreiros de anos de ministério. Eu não podia chegar na frente deles me metendo, dizendo sai em nome de Jesus ali, o demônio, né, repreendendo. Isso era uma falta de ética e falta de respeito com o ministério deles e com a hierarquia. Eu falei, Espírito de Deus, por favor, se for para me expulsar, traz alguém aqui para me dizer que é para mim ir lá. Veio uma criança e falou para mim, ó, por que você não vai lá expulsar? Eu falei, ó, filho, eu não posso, né, questão de ética, expliquei para ele. Falei, mas eu queria ir lá, queria orar por esse moço. Quando eu cheguei até onde estava uma família que foi junto conosco nesse culto para assistir a nossa mensagem, pregação, eu cheguei lá e um deles falou, ó, rapaz, lá e tal. Eu falei, pois é, eu até queria expulsar, mas eu não posso, né, eu não fui convidado e eu não quero passar por cima da autoridade, da ética, né, em relação aos pastores que ali estão. Eu não quero faltar com respeito ao ministério de nenhum deles. Eles disseram, então vamos para casa. Quando eles foram ir para casa, que eu fui dar o passo para ir embora, eu falei, Deus, eu sinto que é para mim, no meu espírito eu falei, Deus, eu sinto que é para me expulsar esse demônio. Se é para me expulsar, Pai, traz ele aqui agora, em nome de Jesus. Quando eu falei assim, aquele homem pegou, encostou a cabeça no peito, se jogou no chão e pegou e veio rastejando igual cobra, exatamente aonde eu estava, debaixo dos meus pés. Quando ele chegou ali,
Eu coloquei o meu joelho nas costas dele, travando ele contra o chão. Coloquei a mão na cabeça dele e falei, em nome de Jesus, sai. O moço voltou ao normal, tornou ao normal. Os obreiros vieram tudo ao redor de mim e disseram, não, filho, ele é doente, não sei o quê. Irmãos, não é doença. Não é doença. Há doenças como a própria epilepsia, ou até mesmo a convulsão, que às vezes ataca em um culto. Mas aquilo não era, principalmente na espiritualidade, na vida que eu estava com Deus e no desafio que eu fiz com Deus no meu coração. Pois eu não sairia dali, né, daquela forma, deixando aquela alma presa. E eu peguei e falei no meu coração, quando eu falei assim, ele veio igual cobra. Literalmente era um demônio. O diabo é a serpente que desde o início veio para enganar, né, que veio para enganar a raça humana, trazendo pecado e inúmeras coisas sobre a vida do homem. E quando eles disseram, não, ele é doente, não sei o que, já colocaram ele sentado logo após eu ter repreendido aquele demônio em nome de Jesus, e ele já tornou a sua consciência. Então, obviamente, era um demônio. Deus libertou. Por que que Deus fez isso? Deus não faltou com respeito ao ministério daqueles homens, nem tampouco nenhum daqueles homens talvez estivessem em pecado, ou tivessem menos autoridade do que eu. Provavelmente muitos deles tinham muito mais autoridade do que eu por tantos anos de ministério. Mas Deus permitiu aquilo porque eu não tinha feito prova com ele a respeito do dom, da autoridade que ele tinha concedido a mim. Mas nesse culto ele tirou para mostrar que 7 ou 8 homens que desceram de autoridade não conseguiram repreender. Deus colocou na mão de um jovem autoridade para repreender o demônio e para mostrar que é Deus que dá poder, que é Deus que dá autoridade. Que Deus usa jovem, criança, grande, não importa tamanho, idade. Se você é homem ou mulher, Deus vai usar com autoridade, basta você pedir. Deus tem desejo de usar pessoas que tenham desejo da sua vontade, de fazer o seu querer. E quando você pede algo em prol da obra do Senhor, em vez de ficar pedindo tanta coisa física, tanta coisa financeira, peça coisas espirituais para Deus te dar dom, te dar autoridade para você trabalhar para Ele, que Ele vai te dar com todo prazer. Aquela pessoa, aquela alma foi liberta e nós vivemos o sobrenatural de Deus. Comenta aqui embaixo na descrição, comenta aqui embaixo nos comentários para nós a respeito de experiências que você teve, experiências com demônios, experiência com libertação, histórias que você conhece a respeito disso. Eu espero que isso tenha servido de bênção para a sua vida e que esse testemunho tenha gerado para você alegria, tenha gerado para você entendimento, tenha gerado para você vigor espiritual, para você voltar a acreditar no poder, na autoridade de Deus e no poder que a oração tem. Pois eu comecei uma campanha de 40 dias, eu orei de 3 a 5 dias e Deus já me entregou aquilo que eu havia pedido na campanha toda, que eu nem precisei orar, porque Deus já tinha me entregado para mostrar que Ele é fiel. Fique com o meu abraço, o Ministério WN fica por aqui. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.